Graça e paz, amadas e amados do Senhor, guerreiros do Deus vivo, guerreiras, né? Graças a Deus pela sua vida, amém? Nós estamos meditando na palavra e falando sobre o quê? Sobre restauração, sobre restituição, né? E sobre reconstrução, porque reconstrução, quando você fala de reconstrução, você lembra um dia teve uma obra e essa obra foi destruída, Deus quer reconstruir algo que foi morto, Deus tem poder de reconstruir. E minha palavra para você nesse dia de hoje é: os mortos voltarão a viver. Os mortos voltarão a viver. Irmãs, há um tempo atrás, alguns líderes religiosos, a palavra diz que é o seguinte: os líderes chamados o quê? Saduceus, eles não criam na ressurreição. Mas a palavra diz que Jesus os repreendeu a respeito desse fato. Ele diz lá no livro de Mateus 22, 29, ele diz assim para esses saduceus: estais equivocados, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sim, as Escrituras, o que a palavra revela que Deus tem o poder de restauração, o poder de restituição. Mas como assim, pastora? Esse Deus tem o poder de restaurar, de restituir, de trazer de volta aquilo que estava morto, assim como eu disse agora. Irmãs, a palavra de Deus nos relata, nos dias de Elias, que havia uma viúva, que ela segurava nos braços o corpo do seu filho, o seu único filho. O menino estava morto, assim diz a palavra. E o profeta Elias, que um dia ele tinha sido hóspede daquela mulher, em algum tempo atrás, até ele ficou chocado com a morte daquele menino. Ele que um dia ajudou aquela viúva, né, a salvar essa criança num momento de dificuldade. E provavelmente Elias, com aquela situação, ele havia até se apegado àquele garoto. E a Bíblia relata que aquela mãe estava arrasada. Afinal, que era o filho dela. Era a única lembrança viva do seu falecido esposo. Era o amor, porque um filho representa um amor. Talvez ela esperasse que seu filho, na velhice, cuidasse dela. Então ela tinha sonhos, ela tinha projetos para esse filho que estava morto nos braços. E ela, desolada ali, ela diz, a Bíblia relata que ela diz que ela temia ter sido punida por algum erro do passado. E a Bíblia relata que o homem de Deus, Elias, ele não suportou ver aquela tragédia. E o que ele faz? Ele apanha aquilo que estava morto dos braços daquela viúva. Ele apanha do colo dela o cadáver daquele menino, e ele pega aquele menino e vai para onde? Ele vai para o quarto. Ele vai para o quarto. Ele vai pedir a Deus que restaurasse a alma, que restaurasse a vida daquela criança. Esse relato está no livro lá de 1 Reis, capítulo 17. Conta esse fato. Irmãs, mas naquela época não era só Elias que cria na ressurreição. Antes mesmo do profeta Elias, a Bíblia relata que um dos primeiros homens, Abraão, já acreditava no poder da restauração. Como assim Abraão já acreditava? A Bíblia relata que Abraão, quando ele tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos,
Deus ele vem e restaura todas as faculdades reprodutivas daquele casal, tornando que possível que Sara milagrosamente tivesse um filho. Então a primeira restauração, a primeira reconstrução que Deus fez na vida de Abraão foi o quê? Deus restitui todas as faculdades reprodutivas de Sara, uma velhinha de 90 anos. Só que ele não parou aí, porque a Bíblia fala que mais tarde, quando esse filho que Deus deu a Abraão e a Sara, ele já estava adulto. Deus, o mesmo Deus que deu a Abraão, ele pede a Abraão para sacrificar o seu filho. E o que era o sacrifício? O sacrifício era a morte. Era a morte. Só que, o que eu quero dizer para você nesse momento? Abraão, ele mostra a fé dele. E ele reconhece que Deus poderia restaurar a vida do seu amado Isaac. Aonde isso, pastora? Porque você só está me dizendo que Abraão ele já acreditava que o mesmo Deus que tinha dado para ele aquele filho, no momento que ele entregasse ele como oferta de sacrifício, assim como ele havia pedido, que ele ia matar o filho, mas ele acreditava no coração dele que esse mesmo Deus que o deu ia retirar a vida, tinha poder de dar a vida dele de novo? Sim. Quando lá no livro de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 17, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando provado, prontamente ele oferece Isaac. Quer ver aqui, 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi o quê? Provado, sim. Aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, quer dizer, o seu único filho, Abraão ofereceu. Aí no versículo 18 ele diz assim: sendo-lhe dito em que Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Por que Abraão creu? Porque havia uma promessa que mesmo ele entregando o filho dele para o Senhor, para ser morto, para ser sacrificado, havia uma promessa ali que Deus já tinha falado que ele ia fazer Abraão pai de multidões. Havia uma promessa de descendência ali. E Abraão, ele não hesita, ele entrega, crendo no quê? A Bíblia relata que até dos mortos ele ia ressuscitar. Então ele queria que Deus, mesmo que o seu filho fosse sacrificado, fosse morto ali, Deus ia ter poder de quê? De ressuscitar os seus filhos dentre os mortos. Olha que palavra forte. Essa forte fé fez com que Abraão, antes de subir ao monte para oferecer seu sacrifício, que era o seu filho, ele garantiu que seu filho ele ia ressuscitar, ia voltar junto com ele. Você vê que no livro de Gênesis 22:5 ele diz: Abraão disse então aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, quer dizer, eu e meu filho, vamos até lá para adorar. Depois retornaremos a vocês. Então Abraão ele tinha fé que o mesmo Deus que havia dado o seu único filho, ele ia entregar como oferta de sacrifício, que eles iam lá adorar a Deus como oferta de sacrifício, mas eles iriam o quê? Retornar. Deus teria poder de restituir, de restaurar, de ressuscitar o filho dele. Assim por causa do quê? De uma promessa. Né? Ele não hesitou, e a Bíblia fala que ele entregou. Só que, minhas amadas, no caso de Elias, porém, o filho da viúva ele já estava morto. Ele já estava morto.
E a Bíblia diz o seguinte, que Deus recompensa a fé do profeta. Ele recompensa a fé do profeta. Quando ele pega o menino morto dos braços, ali ele é um ato de fé. Para onde que ele vai? Ele vai para o quarto. Ele vai para o quarto. Ele vai para o quarto e ora. E em seguida, o que a palavra de Deus diz? É que Deus recompensa a fé do profeta e traz o menino à vida de novo. E a palavra diz que é o seguinte, que Elias entrega o menino à mãe com a seguinte palavra: vê, teu filho está vivo. Irmãos, essa é a primeira vez um registro bíblico em que nós vemos Deus usar o seu poder para restaurar uma vida humana. Para Deus trazer de volta a vida de uma pessoa. Você vê que é o seguinte, que Deus também capacitou Eliseu, Jesus, Paulo, Pedro, para ressuscitar mortos. E por que nós não temos que confiar? Nós precisamos de confiar que Deus é o quê? Ele cumpre todas as suas promessas. Ele cumpre. Ele é aquele que dá e que tira a vida. Você vê que lá no livro de João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. O que eu quero chamar a sua atenção? Para aquilo que está morto na sua vida, voltar a viver. Aquilo que foi destruído, para que Deus possa reconstruir. Aquilo que foi destruído, Deus possa restaurar. Você precisa exercer a sua fé. A sua fé. Abraão, ele exerceu a sua fé ali, entregando Isaac no altar. E Abraão, ele creu que mesmo que o seu filho estivesse morto, Deus ia trazê-lo de volta para cumprir a promessa da descendência que Deus tinha feito. Elias também não hesitou, ele pega o menino morto das mãos da sua mãe e vai para o quarto e vai clamar a Deus. E a Bíblia fala que Deus honra a fé de Elias. E Deus está querendo ver a sua fé. A sua fé para trazer o que? Aquilo que está morto de novo, fazer se tornar viver. Deus quer ver a sua fé. Deus quer provar a sua fé. Assim como ele provou a fé de Abraão. Ele quer provar a sua fé. Então, aquilo que está morto para se tornar, voltar a viver novamente, Deus quer ver a sua fé. Exerça a sua fé. Amém? Deus é aquele que tem poder de trazer aquilo que está morto à vida, desde que você exerça a sua fé. E o que morreu na sua vida? Qual é o amor que morreu na sua vida? Porque não era apenas o filho da viúva que havia morrido ali. Não era somente o corpo do menino que havia morrido, que o profeta Eliseu pega nos braços da mãe. Porque aquele menino representava o amor. O amor. O amor. Uma mãe. O que é o filho para uma mãe? É o amor. Qual o amor que morreu na sua vida? O amor que o seu esposo tinha por você ou que a sua esposa tinha por você? O amor de uma pessoa? Eu quero dizer que esse mesmo Deus, ele não mudou. Ele tem poder de trazer de novo. Ele tem poder de ressuscitar esse amor. Basta somente você crer. Crer e exercer a sua fé. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, em nome de Jesus, ensina os teus filhos, as tuas filhas a exercer a fé, assim como Abraão, Pai. Abraão não hesitou, Pai, entregando, Senhor Deus, seu filho vivo para morrer, Pai, porque ele cria que tinha uma promessa de descendência, Pai. Que mesmo que o Senhor matasse
Isaac, Pai, o Senhor era poderoso para trazer de novo, para ressuscitar, trazer Isaac à vida, Pai. Por isso ele não hesitou, Pai, e entregou pela fé. Sendo provado pelo Senhor, ele entregou pela fé. Ensina aos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, a exercer essa mesma fé, para trazer de volta aquilo que se perdeu, para trazer de novo esse amor desse esposo, dessa esposa, desse filho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pela tua palavra viva, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Creia, meu irmão, que tudo que morreu, Deus tem poder de trazer de novo a vida, pela fé, pela sua fé, em nome de Jesus. Amém?